Bem-vindos ao Nana Pod. Eu sou a Nana e aqui eu vou contar histórias de pessoas comuns e fofocas também. Então pega o seu café e vem ouvir. Hoje o episódio é de fofoca. Sim, porque eu sei, né, que é isso que todo mundo quer. Então hoje eu vou explicar para vocês uma treta que rolou no grupo do Facebook Grávidas e Mamães na Irlanda. Como o próprio nome já diz, esse grupo ele tem como objetivo unir não somente grávidas e mães brasileiras que moram na Irlanda, mas também profissionais que tenham a ver com essa área de maternidade, como terapeutas, minders, nutricionistas, entre outros. Ali é um espaço onde as pessoas podem fazer uma troca e, na minha humilde opinião, funciona muito bem, porque se você não leva as coisas pro coração, funciona. Às vezes a gente tem que fingir que não sabe ler, porque senão, meu filho, é uma treta por dia que a gente se mete. E a treta da semana se deu porque uma dessas mães resolveu postar um aviso para outras e fez um post que dizia o seguinte: abre aspas, só para mamães grávidas novatas não caírem na ladainha das duas doulas famosinhas de Dublin. Uma que nem mora aqui e se acha rainha e a outra que é contra tudo. Se querem doulas, procurem online no Brasil. Fecha aspas. Aí ela recomenda uma doula, que eu não vou ficar aqui fazendo propaganda para ninguém, né? Se você, assim como eu, não faz ideia do que significa a palavra doula, eu fui lá e pesquisei. Doulas são profissionais que oferecem apoio físico, emocional e informativo a gestantes antes, durante e após o parto. Então, muita mãe brasileira contrata essas doulas na Irlanda, principalmente, porque na hora do parto, se você não fala inglês, essa pessoa pode te auxiliar também, não somente antes, né, durante ali, acho que as visitas elas também te auxiliam, mas durante o parto, elas vão ali te auxiliar com os comandos que os médicos, enfermeiros vão te dar. Já pensou, você está na sala de operação, você não fala nada do inglês, o médico mandando você push, e você sem saber o que tu vai puxar, para onde? Eu tô brincando, mas não é só isso que elas fazem, elas também podem te ajudar aí, ensinando massagens, exercícios de respiração, e também quando o bebê nasce, ela ajuda naquela ligação, conexão que a mãe tem que ter com o bebê, que às vezes é difícil de criar sozinho. Então, muita gente se sente mais confortável sabendo que pode ter ali com elas uma profissional que tem como objetivo fazer a hora do parto também ser um pouco mais leve. Eu sei que a moça falou no post que são duas doulas, ela só menciona duas, mas eu fiquei sabendo que na real são três. É um grupinho aí de três doulas que eu só vou falar a inicial delas, tá bom? Porque eu não tô afim de receber um processo. Pô, segundo podcast não rola, né? A primeira vai ser a K, eu vou me referir a ela como K. Ela mora no Brasil. A outra se chama A, mora na Irlanda. E a N também, nessa última, ela também mora na Irlanda. E, coincidentemente, eu fiquei sabendo que ela saiu do grupo antes dessa treta toda rolar. Depois eu conto mais sobre elas. Esse post rendeu dezenas de comentários. Inclusive, eu vou ler alguns aqui ao longo desse episódio. A grande maioria foi bem negativa. Uma pessoa comentou assim, ó, abre aspas. É aquelas que tem um grupo no WhatsApp? Roda. Se são elas, a que mora no Brasil é insuportável. Nunca nem pisou na Irlanda e a outra prega um parto que não existe na prática. Só querem dinheiro e ainda te fazem se sentir a pior pessoa do mundo por não aceitar o que a maternidade propõe. Eu precisei ir para a ocitocina e usar epidural, senão meu filho não estaria aqui. Às vezes, as duas mais atrapalham do que ajudam. Eu mesma elas criaram um terror enorme. Se são elas duas, faço do post um aviso também. Fujam. Fecha aspas. Um outro comentário desse post, uma moça fala que é doula brasileira, no caso aqui tá do Brasil, quis cobrar 1.500 euros pelo serviço dela e disse que foi desqualificada quando publicou o relato do parto dela no grupo do WhatsApp. Provavelmente porque ela não contratou os serviços da doula, né? Não sei, só tô falando aí. Outra moça disse que contratou a doula especificando que queria uma pessoa que falasse inglês para ela se sentir bem lá com o médico na hora do parto. E não só a doula em questão não sabia falar inglês fluente, como também passou mal na hora do parto dela. Desculpa, eu ri, perdoa. Pelo que entendi, quando as doulas oficiais ali do post não podem comparecer, elas enviam outras doulas, tá? Quando elas não estão disponíveis, elas mandam outras. Eu ouvi falar que isso é normal, tá? Então, quanto a isso, eu não vou nem comentar. Tem um comentário anônimo que a moça diz que essas doulas fazem um terrorismo emocional e deixam as grávidas vulneráveis, achando que o sistema de saúde para gestantes na Irlanda é ruim. Olha, eu não sei o que essas doulas falaram, tá? Pra mim, nunca falaram nada. Tô só comentando aqui o que as pessoas colocaram lá nos comentários. Mas tem uma coisa que não dá pra negar, que o sistema de saúde da Irlanda para grávidas, salvo pouquíssimas exceções, é muito bom na Irlanda, gente.
Tem problema no parto? Sim, você vai encontrar, obviamente. Mas se você colocar na ponta do lápis, eu duvido que tenha mais pessoas tristes do que felizes, tá? Primeiro que você, desde o momento que tá grávida, é muito bem assistida. Só ir no GP, pedir um encaminhamento para o hospital, aliás, não precisa pedir, ele já vai te falando o que você tem que fazer e ali você vai fazer tudo. Chega no hospital, você vai fazer absolutamente tudo que uma grávida tem direito. Pelo menos assim, essa foi a minha experiência. Eu cheguei no hospital maternidade lá em Limerick, eu fiz todos os exames no mesmo dia, sem precisar ficar indo para clínica X, clínica Y, é tudo ali. Para mim, isso é uma vantagem absurda. Eu não sei como é que é na cidade de vocês aqui no Brasil, mas quando eu vim pro Brasil com a Liana já, eu de 25 semanas, eu tive que ficar me deslocando pro Rio, Barra Mansa, Volta Redonda, porque tudo bem que foi particular o meu, não sei como é que é o SUS, mas eu tive essa experiência de ficar me deslocando para fazer um exame de sangue, de glicose. Já na Irlanda, eu sei que a partir do momento que você começa o seu pré-natal, é tudo no hospital. O que complicou mais essas doulas foi que no meio desses comentários, algumas pessoas também começaram a criticar parceiras que elas indicam, como uma profissional de nutrição, e essa daí foi a mais criticada do início ao fim. Parece que é meio que um esquema de pirâmide, sabe? Uma doula indica a nutricionista vai lá e indica uma fisioterapeuta, e a fisioterapeuta indica a outra nutricionista. É tipo assim, sabe? Como se fosse uma ali ajudando a outra. Quanto a isso, também não vejo nada demais, só achei curioso, porque a maioria dos profissionais ali que são indicados são da mesma laia. Inclusive, tem um comentário que a menina fala exatamente isso, que ela conheceu a nutricionista primeiro, e essa nutricionista, que eu vou chamar de B, afirmou que as grávidas na Irlanda precisam contratar uma doula, porque senão elas vão ser maltratadas, elas estão correndo risco, enfim, fez ali todo um terrorismo. E logo em seguida, ela recomendou uma das doulas aí do post. Eu vou ler agora um outro comentário na íntegra, que eu retirei lá desse post da polêmica. Abre aspas. Gente, infelizmente minha experiência em um grupo de doulas mais nutricionistas foi bem ruim. Dei minha opinião sobre a amamentação, eu não quis por opção, e fui questionada sobre indução. Levei bombardeios de informações em tom de terrorismo total. Isso no fim da gestação. Foi extremamente ruim no momento frágil. Refutei várias informações com embasamento de 2 obstetras. Um deles eu contratei só para tirar dúvidas do Brasil. E quando sugeri colocá-los no grupo para expandir o debate, eu fui expulsa. KKKKK. Tem que rir mesmo, minha filha. Tem que rir para não chorar. Fiquei sem como agradecer. Detalhe, minha indução foi maravilhosa. Parto em posição ginecológica e tive somente 3 pontinhos. O contrário do que eu vi. E usei o Vacuum, tá? Acho que é aquela técnica, né? De você puxar assim a barriga para não ficar com essa pancinha que inclusive estou até hoje. Devia ter feito. E não fiz plano de parto. Tomei anestesia, analgia. Não sei o que é isso aqui não. Analgia, não sei se ela escreveu errado, mas enfim, ela recomenda. Tudo diferente do que me foi falado em modo de terror. É um grupo financista com intenção somente de vender consultorias, com algumas constatações que médicos obstetras não concordaram. Uma dica, veja a árvore pelos frutos. É doula, procure saber a experiência de parto da pessoa. É nutri, veja se a pessoa carrega o que prega. Simples, fecha aspas. Eu vou comentar essa frase dela depois, que ela fala assim, né? É doula, procure saber da experiência de parto. Vou comentar mais tarde. Até porque eu acho que isso daí foi meio que uma cutucada em uma das pessoas citadas. Vocês lembram que eu falei que eram 3 doulas, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. A primeira é a K, que é a que mora no Brasil. Essa é mais ativa no grupo do WhatsApp, ela oferece cursos, e-books, serviços, e pelo que eu percebi, o negócio dela realmente é o marketing, tá? Me falaram que ela também controla um pouco ali o grupo, se alguém fala um A diferente, ela afirma que a pessoa está engatilhando as outras meninas, e aí ela exclui a pessoa do grupo do WhatsApp, como a outra ali, a outra menina já relatou no comentário dela. Sobre a N, que é a segunda doula, eu recebi um relato de uma cliente dela que me segue, que falou que essa doula preza bastante que o parto seja o mais natural possível. E que ela foi totalmente relutante sobre a episiotomia, que é um procedimento cirúrgico que consiste em um corte pequenininho ali na região do períneo, que é entre a vagina e o ânus, durante o parto para facilitar a saída do bebê. Então ela é totalmente contra isso, inclusive recomendava a moça o tempo inteiro a não fazer isso, a sempre dizer não para o médico caso fosse sugerido. E essa minha seguidora contou que durante o parto dela, que foi bem recente, a médica teve que fazer esse procedimento porque os batimentos do bebê estavam caindo e ela ficou muito triste porque todo o tempo ela lembrava da Anne falando na cabeça dela para ela não fazer aquilo. Hoje, como eu falei, faz mais de uma semana que essa minha seguidora deu à luz e ela tá lá plena, fazendo tudo normalmente. Me disse que não tá sentindo absolutamente nada na região ali do corte. Ou seja, estressou a mulher à toa, né? Aí, você lembra, menina, que eu falei ali atrás que eu senti
senti meio que uma cutucada no comentário da menina, que ela falou assim, se for uma doula, você tem que meio que saber como é que foi o parto dessa pessoa. Pois então, por que que eu acho que isso foi uma indireta bem direta? Porque a Anne, lembra que eu falei que ela prega o fato do parto ter que ser o mais natural possível, não pode ter anestesia, não pode ter isso, não pode ter aquilo? Só que o parto dela foi cesárea. Eu vou abrir um parêntese aqui porque eu fiquei sabendo que essa cesárea dela foi de emergência. Mas o povo caiu matando mesmo assim, né? Porque, a pessoa prega o tempo inteiro que cesárea, demoniza cesárea. E o dela foi cesárea. Então a gente fica meio que. Aí a galera criticou mesmo, porque como assim você critica que cesárea é uma coisa ruim, mas você mesmo fez cesárea? Mas vamos tentar entender que foi de emergência. Talvez ali, talvez não. Tenho certeza que ela não teria escolhido a cesárea se ela tivesse a opção. Sobre a outra doula, eu não consegui saber muito bem sobre ela porque não comentaram muito. Inclusive falaram que ela é a menos sem noção de todas. Então, vamos deixar pra lá. Agora a gente vai entrar no ponto-chave, que foi a pessoa mais criticada do post inteiro, que é a nutricionista. Eu vou chamar ela de B. Eu recebi muitos relatos falando sobre essa nutricionista, a B, falando umas coisas bem absurdas, na verdade. Inclusive prints que eu vi, que se eu não tivesse visto print, eu não ia acreditar, eu ia achar que era um ranço só da pessoa. Primeiro que ela não permite que as grávidas comam nada que não seja pasteurizado. Seja lá o que isso for, tá? Eu nem pesquisei que pasteurizado pra mim é leite. Algumas pessoas me falaram que ela também criticou uma mãe que falou que comeu no McDonald's. Ela falou que é um absurdo, não sabe, não dá pra saber o que é a cozinha do McDonald's, como é que funciona, como é que é limpa. Ou seja, grávidas, vocês têm que ficar em casa por 9 meses, tá? Nem pensar em comer fora, porque se você for pensar em como que é feita a limpeza de todo lugar que a gente não come, a gente não come nem em casa mais. E eu fiquei sabendo que uma característica muito grande dela é sempre falar a frase: você tá colocando a vida do seu bebê em risco. Verdade seja dita, apesar do terrorismo nutricional que as grávidas comentaram, a maior crítica que ela recebeu foi o fato dela ser muito grossa. Aparentemente, ela não tem o menor tato para falar com gestante. Que a gente sabe que os hormônios já estão à flor da pele, muitas vezes a pessoa não tem experiência, tudo que você não precisa é pagar para uma profissional ser grossa com você, né? Aí, essa nutricionista, que foi jogada assim no meio da confusão, sem nem. Coitada, ela nem sabia o que estava acontecendo, meteram ela no meio lá e começaram a sentar o pau nela. Ela foi lá e postou um comunicado para as mamães no grupo lá das grávidas no Facebook. E eu vou ler esse comunicado para vocês porque ela apagou logo em seguida. Então, fica aqui o comunicado inteiro. Abre aspas. Nenhuma profissional brasileira, chinesa ou seja qual for a nacionalidade está aqui para prestar atendimento gratuito, porque afinal investimos para nos denominarmos profissionais. No meu caso, eu fiz graduação, mestrado, doutorado e especialização, além de ter sido reconhecida como dietitian pelo órgão que regulamenta as profissões de saúde na Irlanda. E acredite, paguei bem caro por tudo isso. Afinal, como já falei nos meus grupos do WhatsApp, eu queria muito saber quem de vocês ensina o trabalho de vocês gratuitamente. Tem algum grupo que ensine como fazer o trabalho de vocês por aí gratuitamente? É surpreendente a quantidade de juízes anônimos que aparecem nos posts de Facebook para tentar destruir a nossa imagem profissional. E o melhor de tudo, são todos imigrantes, assim como eu. Se as críticas fossem positivas, para o meu bem, essas pessoas me chamariam no privado e me dariam conselhos, como eu já fiz com muitos tentantes e gestantes por aqui. Eu recebo as críticas feitas, agradeço genuinamente, porque a partir das críticas vou reformular o meu atendimento. Infelizmente, não foi nada falado para mim diretamente. Eu não sou o tipo de profissional que bate palma para teorias que estão em desacordo com a literatura científica. Sou do tipo de profissional que lida com todos os desafios da vida e cria tempo para escrever em grupos gratuitos informações sérias e baseadas em evidências. Eu sou o tipo de profissional que responde mensagens de gestantes à meia-noite da Irlanda porque elas estão no Brasil e querem saber se compram chá de morango ou não. Eu sou do tipo que entrega livro de receitas e que passa informação além de nutrição. Pois é, eu sou o tipo de profissional que se importa. Eu sou o tipo de profissional que cobra mais barato porque sabe o que é estar vivendo só de benefício, porque me coloco no lugar dos outros. Talvez não devia. Mas obrigada mais uma vez. Os meus atendimentos de gestantes e tentantes passarão por uma séria reformulação nos próximos meses e sem comentários de vocês isso não aconteceria. Cordialmente, B. Olha, B, ninguém nos comentários ou nos áudios que eu recebi, ou nas mensagens que eu recebi, reclamou de você prestar serviço cobrando um preço. Todo mundo tem um preço. Pelo contrário, eles reclamaram da sua grosseria e que você não aceita ouvir não.
Mas uma coisa eu tenho que concordar com a Bi. Desde que inventaram esse negócio de comentário anônimo, ficou um saco o Facebook. É um saco, porque você nunca sabe se a pessoa realmente tem fundamento no que está falando ou se ela só está ali para causar. Às vezes você não vai com a cara daquela pessoa ali que já foi comentada num post e você vai lá e creu. É muito fácil você criticar pessoas, dar sua opinião sem medo de represália quando você tá com o seu rostinho escondido. Bom, esse foi o resumo da treta. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. E você, tem uma história para me contar? Manda no meu e-mail nasmte@gmail.com.